Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Seja muito bem-vindo à nossa super videoaula surpresa. Se você está aqui assistindo a essa videoaula, se você recebeu essas videoaulas bônus, é porque você adquiriu a nossa super apostila de bolos caseiros da vovó. Então, quero te dar os parabéns por ter dado esse passo e também quero agradecer por você ter tido paciência de esperar esses 7 dias, para estar podendo receber essas 3 videoaulas bônus. Foram feitas com muito carinho. Eu procurei colocar nessas videoaulas realmente dúvidas que o pessoal teve muito também com relação à nossa apostila. Então foi tudo bem pensado para que vocês possam aproveitar ao máximo o conteúdo que está na nossa apostila de bolos caseiros, tá? Então, essa nossa videoaula, ela é sobre coberturas, ela é muito importante. Muita gente me pediu mais variações de cobertura, porque cobertura é o casamento perfeito do bolo caseiro, né? Alguns não levam cobertura, mas a grande maioria leva cobertura. E é a cobertura em si que chama tanto a atenção do cliente nas redes sociais, não é mesmo? Então eu vou ensinar para vocês, eu não vou ensinar um monte de cobertura, mas eu vou ensinar o principal para vocês, que é a base de toda a cobertura, tá? Que vai em cima do bolo caseiro. A partir da base que eu ensinar aqui para vocês nesta videoaula, tá? Que é uma videoaula inédita, só para vocês que adquiriram a nossa apostila. Essa videoaula não está liberada em nenhum outro curso, pago e nem gratuito. Só para quem adquiriu a nossa apostila de bolos caseiros é que vai ter acesso a essas 3 videoaulas. Então, aproveite muito esse conteúdo. A videoaula é tua para sempre, tu vai poder assistir quantas vezes tu quiser, tá? Então, presta atenção que eu vou te dar uma receita de ouro, tá? Que é a nossa receita base, é a base de qualquer recheio. Eu vou começar aqui, eu já tô com meus ingredientes, né? Leite condensado, creme de leite, tenho cacau, tenho pasta saborizante de limão siciliano, tenho nosso ninho, mas eu não vou utilizar, é só porque eu quero conversar com vocês a respeito da nossa cobertura base, tá? A gente vai fazer uma cobertura tradicional de brigadeiro branco, que é a base, e vamos fazer também a cobertura tradicional de brigadeiro, tá? Normal. Eu vou começar aqui com os meus ingredientes, que é leite condensado e creme de leite. Gente, prestem bastante atenção nisso que é muito importante. Essa daqui é a base de qualquer cobertura, de qualquer recheio, tá? Então já fica uma dica também para os recheios. É isso aqui que você precisa para ter um bom resultado no final, tanto de textura, quanto de sabor, quanto de equilíbrio, tá? É o leite condensado e o creme de leite. Esses dois são a base de qualquer recheio. Então, os primeiros ingredientes são esses daqui. A partir daqui, você vai poder criar cobertura no sabor que você quiser. Eu vou conversando com vocês na sequência da nossa videoaula agora sobre isso. Os ingredientes principais da nossa cobertura de brigadeiro branco. Leite condensado, pode ser da marca da sua preferência, tá? Eu tô utilizando Moça, mas pode ser o que você preferir. Coloquei o leite condensado. Coloquei um creme de leite, aqui vou colocar agora. Como se trata de coberturas, e eu gosto de uma textura mais molinha, porque ela escorre mais, fica mais suave, porque as nossas massas também são um pouco doces, eu vou utilizar 2 cremes de leite para cada leite condensado. Mas lá na nossa apostila tem várias opções de cobertura. Vai ter cobertura com um creme de leite, vai ter cobertura com 2 cremes de leite, tá? Aí fica a seu critério, se você quer uma cobertura mais doce ou uma cobertura mais suave, tá? Hoje eu estou optando por uma cobertura mais suave. Então eu vou utilizar 2 cremes de leite, tá? Vocês podem ver que a minha panela, ela é bem grossinha, tá, gente? Então, ela não é uma panela que vai queimar o meu brigadeiro. Então, neste caso, eu não preciso colocar a colher de manteiga aqui, tá? Ou margarina, se você for utilizar. Mas se a sua panela for mais fininha, se o seu fogão for muito forte,
você pode estar acrescentando uma colher de sopa ou de café, de manteiga ou de margarina aqui nessa cobertura, tá? A margarina ou a manteiga, ela vai apenas ajudar a evitar de queimar o fundo da sua panela e de queimar o seu recheio, combinado? Ela não altera no sabor, ela não dá mais brilho, nada disso. Ela apenas ajuda para que essa textura não queime no fundo, tá? Para que a nossa cobertura não queime o fundo da panela, combinado? Então aqui eu já coloquei a base do meu brigadeiro branco. Então eu não vou utilizar a manteiga nem a margarina. A partir daqui, existem milhares de oportunidades, milhares de opções para vocês fazerem coberturas. Aqui eu quero só o brigadeiro branco, então aqui já tá os meus dois ingredientes principais. Eu vou levar minha panela para o fogo, vou mexer sem parar em temperatura baixa para média, até que chegue no ponto de cobertura, tá, gente? Que é aquele ponto que você levanta a colher ou a espátula, o que você estiver usando, e a cobertura cai em fio reto, tá? Ela não cai em pedaços, ela vai cair em fio reto. Esse é o ponto da cobertura. Lá na nossa apostila também tá explicadinho direitinho o ponto de cobertura, ok? Tá, Mahara, mas se eu quiser fazer um recheio de ninho, aqui tá a base, você vai apenas acrescentar o ninho, 4 colheres de sopa de ninho. Se quer uma cobertura mais forte com ninho, coloca um pouco mais de ninho. Ah, se eu quero fazer uma cobertura para o meu bolo caseiro de limão, a base já tá aqui. Você vai acrescentar apenas aqui uma colher de pasta saborizante. Essa daqui é da Dolce Maestro. Muita gente pergunta qual é a marca que eu indico de pasta saborizante. Então eu indico essa aqui da Dolce Maestro, tá? Ela é um pouco mais cara, mas ela rende muito, tá? Porque a pouquinha quantidade que você coloca, uma colherinha de café, 2 colherinhas de café, ela já vai dar um sabor super intenso na sua cobertura ou no seu recheio, tá? Ai, Mahara, na minha cidade não tem essas pastas, ou é muito caro e não vai compensar para mim vender os meus bolos caseiros. Então você vai poder saborizar a sua base de cobertura com aqueles pozinhos da Má Valério, que é para sobremesas, recheios, coberturas, doces. Aquele pozinho saborizante também serve para saborizar as coberturas. Então aqui no caso, se eu quisesse de morango, eu ia colocar uma colher de sopa do pó saborizante de morango. Se eu quisesse de limão, também o pó, também tem o pozinho de limão, ia saborizar. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês também, que eu tenho que passar o máximo de informação que eu conseguir sobre coberturas. Se você optar pela pasta saborizante, você vai primeiro fazer a sua base, ou seja, você vai primeiro levar o seu brigadeiro branco para o fogo, vai fazer ele, vai chegar no ponto de cobertura, depois você vai esperar essa cobertura esfriar e só depois é que você vai adicionar a sua pasta, tá? Saborizante. Por quê? Porque a pasta, ela é meio que a fruta também, então ela pode acabar talhando a cobertura. Então gravem na cabeça de vocês, isso também tem na apostila. Se for usar a pasta saborizante, você adiciona depois do recheio pronto e frio, depois da cobertura pronta e fria. Se você for utilizar os pozinhos saborizantes, aí você coloca agora na hora do cozimento junto com o leite condensado e o creme de leite. Combinado? Tá, gente? Então aqui, com essa base, você vai poder criar o sabor de cobertura que você quiser. Se fosse para o bolo de coco, você só iria adicionar aqui 50 a 70 gramas de coco ralado. Já ia ter a cobertura. Se fosse o de doce de leite, você ia acrescentar somente o doce de leite, porque a base já está aqui. Ah, eu quero a de paçoca. Você ia acrescentar só o amendoim triturado, porque a base já está aqui. Então, essa daqui é a base para qualquer cobertura, gente. Gravem isso na cabeça de vocês, que vocês nunca mais vão se apertar para fazer cobertura. Com o leite condensado e o creme de leite, eu posso criar coberturas para praticamente todos os sabores de bolos caseiros. Praticamente todos, tá? A não ser que vocês queiram fazer cobertura de mousse ou outro tipo de cobertura, mas geralmente em bolo caseiro se usa coberturas à base de leite condensado e creme de leite, que é chamada a base de cobertura. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações, que eram muito importantes, tá? Não se esqueçam disso. Se usar a pasta, adicionar depois da cobertura pronta e fria. Se usar o pozinho, coloca na hora de levar para o fogo, tá? Se eu quero fazer uma cobertura de brigadeiro tradicional,
leite condensado e creme de leite já estão aqui. Eu acrescentaria 2 colheres de sopa bem cheias de cacau 50%. Ah, eu quero uma cobertura bem preta. Cacau 70%. O 100% é bom vocês sempre dar uma intercalada com um cacau mais fraco, porque o cacau 100% ele é muito seco. E o que pode acontecer? Ele pode fazer com que a sua cobertura crie gruminhos com mais facilidade, tá? Então prestem atenção nisso também com relação às coberturas de brigadeiro tradicional de chocolate, tá? Então cuidem o cacau. O ideal é usar os 50%, porque ele deixa o sabor bem intenso do chocolate mais doce, tá? Que é o que muitas pessoas preferem nas coberturas de bolos caseiro, que seja bem doce, porque não vai recheio, vai só aquela cobertura para dar aquele tchan no bolo caseiro, tá? Então agora eu vou levar essa cobertura base de brigadeiro branco pro fogo e lá eu vou mostrar para vocês o passo a passo até chegar no ponto de cobertura, tá? E depois a gente vai fazer a de chocolate tradicional, ok? Mas a base, o principal, eu já ensinei a vocês. A partir dessa base vocês vão poder criar inúmeros sabores para todos os bolos caseiros que tem na nossa apostila. A maioria delas tá já com as receitas de coberturas, tá? Então eu espero que vocês aproveitem bastante essas receitas. Vamos lá pro meu fogão? Retomando aqui, pessoal. Vou ligar o meu fogão. Vou botar em fogo médio. E aqui eu vou ficar misturando, mexendo sem parar essa base aqui, que se chama o brigadeiro branco, né, tradicional. E vou ficar mexendo, sem parar, até que esses ingredientes se misturem completamente e eu chegue no ponto de cobertura, que é o ponto de fio reto, tá? Uma coisa que talvez vocês vão me perguntar: ah, Mahara, posso fazer essas coberturas se transformar em recheio? Posso usar nos meus bolos para rechear? Pode, porém o ponto é outro, tá? O ponto de recheio ele é um ponto depois do ponto de cobertura. Enquanto o ponto da cobertura é fio reto, o ponto de recheio é quando cai em pedaços, tá? Levanta a colher assim e começa a cair meio que em bolas, em pedaços, o recheio da colher, tá? Então aqui eu vou ficar misturando bem. E eu volto com vocês quando tiver no ponto que vocês devem desligar, ok? Retomando aqui a nossa videoaula. Ó, esse aqui é o ponto de cobertura, ó, tá borbulhando bastante, mas eu levanto a espátula e a cobertura escorre em fio reto, ó. Levanto e ela escorre em fio, tá? Esse é o ponto, então. Deu mais ou menos uns 10 minutinhos mexendo. Não sei se chegou a isso, ó. Tá? A importância também, que eu quero falar pra vocês, de vocês usarem essas espátulas de silicone, tá? Elas ajudam muito, tá? Pra evitar também de queimar o fundo da panela, tá? Então eu super indico, porque ela pega todos os cantinhos da panela também. Então, faça essa mudança, adquira uma espátula assim com a ponta de silicone para fazer as suas coberturas, seus recheios, que você vai com certeza notar a diferença, ok? Então agora eu vou desligar e volto lá para minha bancada com vocês pra gente fazer outra cobertura. Bom, pessoal, voltando aqui, a gente tirou a nossa cobertura branquinha do fogão. E agora eu vou passar ela, transferir ela para um pote. Isso também é uma coisa muito importante. Façam a cobertura e já transfiram para um recipiente. Pode ser um potinho assim, pode ser de vidro, tá? Então eu vou colocar aqui agora a nossa cobertura branca. Bem lisinha ela tá. Usem ingredientes de boa qualidade para fazer a cobertura. O cliente reconhece o sabor de ingredientes de boa qualidade e não necessariamente sejam os mais caros, tá, gente? Coloquei aqui. E aqui está pronta, então, a nossa base, ok? Se eu fosse saborizar, que nem eu expliquei para vocês já, eu ia esperar esfriar completamente essa cobertura, tá bem molinha, e depois eu ia acrescentar a pasta saborizante. Se fosse com pó, já ia ter levado ao fogo junto e já ia sair saborizado agora, ok? Agora a gente vai fazer a nossa cobertura de brigadeiro tradicional. Bom, pessoal, retomando a nossa super videoaula
surpresa de coberturas do nosso bolos caseiros da vovó. Vamos seguir o baile então. Agora vamos para a nossa cobertura de brigadeiro tradicional. Um leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Lembrando que lá na apostila tem a opção de uma caixinha de creme de leite, porque geralmente os clientes gostam da cobertura mais doce, tá? Mas aqui eu tô usando com 2, porque eu quero mais fraquinho, tá? Coloquei os 2 cremes de leite, ok? Lembrando que aqui a gente já tem a base da cobertura. E agora eu vou saborizar essa base com o cacau para transformar na minha cobertura de brigadeiro. Aqui tem 2 colheres bem cheias de sopa de cacau 50%. Eu vou colocar aqui na minha peneirinha. E vou peneirar esse cacau, para evitar de criar gruminhos. Mas já vou falar outro pulo do gato para vocês. Mahara, muita gente me fala, mesmo eu peneirando o cacau, o ninho ainda criou pelotinhas na minha cobertura. O que eu devo fazer? Se você já tentou peneirar e mesmo assim criou pelotinhas, você vai precisar cuidar a panela que você está fazendo. Segunda opção, trocar a sua colher, comprar uma de ponta de silicone. Ou terceira opção, você vai pegar esse cacau ou o ninho e você vai colocar mais ou menos uns 100 ml, 70 ml, uma pouquinha quantidade de leite, tá? E você vai misturar com uma colherinha, bater com uma colherinha até que se dissolva completamente. Aí, esse leite já ou com cacau ou com ninho, você vai acrescentar nos ingredientes na sua cobertura e vai levar ao fogo. Aí, com certeza, dessa maneira não vai criar gruminho na sua cobertura, tá? Façam esse teste, depois me falem, me marquem nas redes sociais para me contar se deu certo. Que vai dar certo, com certeza. Então, aqui eu tô coando, peneirando o meu cacau. Lembrando que eu tô utilizando cacau 50%. Às vezes cria uns gruminhos mais grossos, eu dou uma apertadinha. Assim a gente consegue aproveitar mais o nosso cacau, os nossos ingredientes. Só quando chega bem no finalzinho mesmo, que é aqueles miudinhos que não se desmancha, daí esses não adianta, tá? Esse a gente tem que descartar, a mesma coisa com o ninho. Chega no final, tem uns gruminhos que não se desmancham, esses tem que descartar. Porque geralmente é esses que dão os gruminhos depois na nossa cobertura, no nosso recheio. Pronto, sobrou aqui as bolinhas. Esse eu não vou usar. E aqui então eu tenho todos os ingredientes para fazer o meu brigadeiro tradicional de chocolate, tá? Agora a mesma coisa, eu vou levar para o meu fogão, em fogo baixo para médio, e vou mexer até chegar naquele ponto de cobertura, tá? Eu vou levar para o meu fogão e eu volto já quando estiver no ponto de fio de cobertura para mostrar para vocês também a cor que fica a nossa cobertura de chocolate utilizando o cacau 50%, ok? Pessoal, tô aqui então com a nossa cobertura de brigadeiro tradicional. Já chegou também no ponto de cobertura, ó. Levanto, cai em fio reto da minha espátula, ó. Esse aqui é o mesmo ponto do nosso brigadeiro branco, porém esse aqui é o tradicional de chocolate, tá? Eu vou desligar agora e volto com vocês lá na minha bancada novamente. Pessoal, retomando aqui então a nossa videoaula de coberturas. Brigadeiro tradicional prontinho. Agora eu vou colocar ele no pote também, igual o outro brigadeiro. A cobertura fica bem molinha, mas depois que ela for esfriando, ela vai pegar um corpo, vai ficar mais firme, tá? E também, cobertura mais molinha é bom para fazer o bolo caseiro vulcão, que é aquele que a gente tapa todo o furinho do bolo do meio de cobertura, né? E também por cima cobertura. Quando você corta, escorre a cobertura para fora, tá? Você pode fazer isso com essas coberturas que eu ensinei. Então, aqui tá a nossa cobertura de brigadeiro branco, tradicional. E aqui tá a nossa cobertura de brigadeiro de chocolate tradicional, tá?
Olha, gente, molinhas, mas estão muito quentes. A branca já criou uma textura perfeita para trabalhar, ó. Nos nossos bolos caseiros, já ficou firminha, mas ainda tá quentinha, tá? Eu vou aproximar um pouco a câmera para mostrar para vocês, mas antes disso eu quero falar uma coisa que tinha muita gente com dúvida também, que é com relação à cobertura de goiabada, tá? Eu vou falar para vocês rapidinho como é que vocês fazem essa cobertura de goiabada. Ó, pessoal, eu tenho aqui uma goiabada normal, essa aqui da marca Bom Princípio, mas vocês podem utilizar a goiabada da marca da sua preferência, da preferência de vocês, combinado? Como é que eu faço para fazer aquela cobertura molinha de goiabada para colocar em cima do bolo, geralmente bolo de fubá, né, que vai a goiabada? Você vai utilizar um tablete desse aqui de goiabada e um pouquinho mais, tá? Lá na receita da nossa apostila eu coloquei 500 gramas de goiabada. Aqui esse tabletinho é 400 gramas, então você vai colocar esse e mais um pouquinho. Se quiser fazer só com tabletinho, não tem problema. Então você vai pegar, vai cortar toda a goiabada em pedacinhos pequenininhos, que vai facilitar na hora dela se derreter e virar aquela cobertura. E você vai colocar toda essa goiabada picadinha numa panela de fundo grosso, a mesma coisa das nossas outras coberturas. Você vai adicionar também meia xícara de água, tá? Geralmente é a xícara de 240 ml, tá? Então é metade da xícara de água. E você vai levar para o fogo essa goiabada picada com essa água e vai ficar misturando e mexendo sem parar até que ela se dissolva completamente e vire uma cobertura fininha e homogênea, tá? Depois é só você esperar esfriar um pouquinho e você pode utilizar ela por cima dos seus bolos caseiros, combinado? Não precisa ser só em cima do bolo de fubá, mas geralmente é em cima do bolo de fubá que se usa essa cobertura de goiabada. Então é muito simples, gente, é só comprar a goiabada, picar ela picadinho, colocar meia xícara de água. Se for maior quantidade de cobertura, coloca mais água, tá? E leva ao fogo e mistura até que ela se dissolva completamente e vire uma cobertura molinha e homogênea. É assim que se faz a cobertura de goiabada. Mais fácil impossível, tá? Então, feito isso, terminamos a nossa videoaula de coberturas. Eu espero que tenha sido válido para vocês. Muitas pessoas estavam me pedindo mais coberturas. Inclusive, a nossa apostila de bolos caseiros está sendo atualizada com mais coberturas, né? Todos os bolos vão ter coberturas. Então, já está sendo atualizada. E essas são as receitas que eu havia prometido para vocês. Então, tá aqui a nossa videoaula de coberturas, com nossas coberturas. Eu vou finalizar então, mostrando as nossas duas coberturas para vocês. E lembrem-se, a partir da base, vocês podem criar qualquer sabor de cobertura para colocar em cima dos bolos caseiros da vovó. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!